Qual é o papel do líder? Entender-se incapaz. É isso mesmo, incapaz. Sozinho você não tem tanta capacidade assim. A gente vive numa cultura que valoriza demais o indivíduo, valoriza demais a cultura do herói. E quando a gente valoriza muito a cultura do herói, a gente desvaloriza, a gente esquece da cultura do trabalho em equipe. E perceber o valor que nós somos juntos, o resultado que a gente consegue agregar juntos, o tanto que você é incapaz sozinha, por mais dedicado que você não é vários, isso tende a fazer você um líder melhor, valorizando o trabalho em equipe. O excesso de cultura do herói desvaloriza o trabalho em equipe. E depois que você entende que você é incapaz de fazer tudo isso sozinho, a minha sugestão é que você entenda as leis do trabalho em equipe. E é exatamente esse o foco do nosso vídeo aqui, que na verdade é uma série de vídeos que vai estudar esse livro aqui, As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe, de John Maxwell. Ele que é um americano bastante famoso nessa parte de literatura para liderança, literatura para desenvolver equipes. A gente já fez um outro vídeo que a gente falou sobre a Lei 1, que é reconhecer que em equipe você vai mais longe. Primeira coisa, antes de você entender o que você faz, qual é seu papel ali dentro, quem que você contrata, quais são as dificuldades, simplesmente dar o valor na equipe, dar o devido valor a ela. Esse é o foco da Lei 1. Eu vou deixar o card desse vídeo lá no fim desse vídeo aqui, para você poder ver, assistir a série completa. Tá? E aqui a gente vai então partir para as outras leis. E essa segunda lei que eu vou trazer para você vai falar o seguinte, que existe algo de bom que acontece quando vocês estão juntos. Existe algo além, que vai assim, um resultado que está além do trabalho individual. E é sobre isso que fala a Lei 2, sobre um objetivo maior, sobre um impacto maior quando vocês estão juntos. Mais do que reconhecer, mas agora é ter clareza desse impacto. A Lei 2 fala o seguinte, a lei da visão do todo. O objetivo é mais importante do que o papel individual da equipe. Ou seja, você reuniu todo mundo, você entende que as pessoas são capazes de fazer mais coisas do que quando eles estão sozinhas, que você é capaz de fazer mais coisas em equipe quando você está sozinha, mas aí vem a pergunta, o que exatamente vocês produzem? Então, ter clareza desse objetivo é importante para o trabalho em equipe acontecer. Mas o livro ele vai trazer uma questão interessante, que parece muito óbvio falando, mas perceba que muitas vezes a gente esquece que o objetivo precisa ser benéfico para a equipe. Muitas vezes, o que acontece no trabalho em equipe? As pessoas já estão trabalhando, elas precisam ganhar dinheiro, então o fato da empresa existir vai fazer com que elas sejam beneficiadas, porque a empresa existindo vai pagar o salário dela e isso vai ser benéfico para todo mundo. Ponto. Isso já acontece de forma natural, porque as pessoas não trabalham por escravidão mais. Que bom. Porém, se você conseguir deixar claro outros fatores benéficos para as pessoas, outros fatores de benefício para as pessoas, a tendência é que a equipe vai ganhar mais coesão. A equipe vai ganhar mais união, vai ganhar mais energia para fortalecer o trabalho da equipe, vai gerar mais resultado. Isso além do dinheiro. Então você pode pensar, o que você está gerando com a sua equipe? Qual o produto que você gera? Ou qual o serviço que você gera? Imagina que você com a sua equipe faz um serviço de fotografia. Então tudo bem, a pessoa ganha ali o dinheiro dela. E isso é bom, é benéfico para ela. Mas poxa, olha que interessante o prazer que a gente tem de ver as pessoas sendo fotografadas. O prazer que a gente tem de gerar memórias para as pessoas. Você pode pensar no resultado. Ou então, o que a gente ganha quando a gente está junto? Nossa, é muito legal quando a gente está junto aqui, o trabalho é muito bom, a gente se dá muito bem enquanto equipe, isso é muito legal. Ou então o prazer de gerar mais eficiência. Cara, a gente está conseguindo, a gente está numa grande empresa aqui nessa equipe, olha que legal, agora a gente conseguiu gerar muito mais resultado esse ano, olha que bom, como nós somos eficientes. Ou então o impacto que vocês estão trazendo, talvez para as outras pessoas que vocês nem estejam vendo, você fala, poxa, que legal o impacto que a gente traz para a sociedade. Mas a característica aqui é ter clareza desse objetivo, ter clareza desse benefício que está sendo traduzido, não só para você, líder, mas dar clareza para a equipe dos benefícios que eles estão gerando enquanto equipe. E aí o autor aqui, o John Maxwell, ele foca bastante na importância de não ser egoísta. Ele fala a seguinte frase: numa cultura que louva as medalhas de ouro individuais e onde uma pessoa luta pelos direitos em vez de se concentrar em assumir responsabilidades, as pessoas tendem a perder de vista o quadro geral. Quer dizer, naquela ideia para ficar no pódio, porque eu tenho que ganhar, eu sou o líder, eu tenho que me destacar, eu tenho que aparecer, eu, isso vai fortalecer a cultura do herói e vai dificultar as pessoas a enxergarem objetivos em comum.
além dos basais, como por exemplo ganhar dinheiro. A outra frase que ele fala aqui, na verdade algumas pessoas parecem acreditar que elas mesmas são um quadro completo, ou seja, que elas são tudo. Esquece que tem outras pessoas se beneficiando ali do processo. Uma equipe não deveria ser um grupo de pessoas usadas como ferramenta por um indivíduo para ganho egoísta. Os membros de uma equipe devem ter objetivos compartilhados mutuamente benéficos. Acho muito interessante colocar isso em paralelo com a escravidão, não é algo que a gente vive hoje, isso é excelente, mas na escravidão era muito mais forte, que o ganho era assim, eu tenho que ganhar, você é meu objeto, você trabalha para mim, você não ganha nada de termos de dinheiro. Hoje as pessoas já ganham em termos de dinheiro, mas talvez em um futuro fique mais claro que as pessoas precisam ganhar não somente dinheiro, o benefício da satisfação do trabalho tem que estar ali também. O benefício de perceber resultado, o benefício de sentir isso numa equipe que faça sentido para a vida das pessoas. O benefício de chegar no fim do dia e falar, cara, eu tenho orgulho desse meu trabalho aqui, isso faz sentido para mim. Entende? Ter mais clareza disso. E você como líder colocar-se responsável também para gerar essa clareza para as pessoas, não só clareza, mas os benefícios em si. Não é só sobre você que a gente está falando. Os objetivos precisam ser benéficos para todos. Ele coloca uma frase aqui que eu achei bem interessante, já vai até trazer um outro elemento que a gente vai falar num outro vídeo mais para frente, mas deixa eu trazer aqui. A frase é o seguinte, nem todos em um time recebem publicidade, mas todos podem dizer que são campeões. Evan Magic Johnson, esse aqui, se não me engano, foi um famoso jogador de basquete, e ele vai trazer essa ideia que, ok, os benefícios podem ser desequilibrados, mas está tudo bem, porque eventualmente uma pessoa vai aparecer mais. Imagina que o presidente da empresa talvez apareça mais do que o operacional. Talvez algumas pessoas não queiram de fato aparecer, e está tudo bem. Nem todo mundo vai receber publicidade, mas todo mundo vai perceber-se como um time campeão. Por isso é importante dar clareza e inclusive outro fator, dar clareza de forma diferente para as pessoas. Porque alguns vão precisar de clareza mais para um lado, outros vão precisar de clareza mais para outro. Mas eu vou voltar para o que está focando nesse capítulo aqui e vou deixar esses detalhes para diante. O que está focando aqui é a ideia de um benefício maior quando as pessoas estão juntas. Dá clareza a esses benefícios maiores. Outra frase que ele fala, então, é: valorize a ideia de subordinar a necessidade individual coletiva. Essa necessidade, essa importância de valorizar o trabalho em equipe, essa importância de entender que não é só sobre mim, é importante você, como líder, passar isso para a equipe também. Ele vai falar de maneiras como você pode fazer isso por todo o livro, mas já vou adiantar uma aqui que ele fala mais para frente, que é você modelar e você valorizar os comportamentos que são dessa forma. Quer dizer, aquelas pessoas que conseguem ter esse comportamento de ir além do benefício individual, de eu quero ganhar dinheiro para eu pagar as minhas contas, mas não, nós vamos ganhar dinheiro para nós sentirmos satisfeitos. Valorize essas pessoas, aplauda essas pessoas em público. E a outra é modele, seja você essa pessoa em público. Não fala só sobre os seus ganhos, não fala só sobre o que você, enquanto líder, está satisfeito, porque você é isso, você é aquilo. Fala sobre nós, o que os outros da sua equipe estão ganhando. Valoriza essa ideia de subordinar a necessidade individual à coletiva. De tudo bem, vai ter um cansaço, vai ter uma perda, eu vou ter que me dedicar um pouco mais, mas tem algo além disso, maior do que todos nós, que vale a pena esse meu esforço. E esse esforço não é só para mim. Esse esforço é para nós. Valoriza isso. Tá? E aí chega então a próxima parte do livro, que ele fala quem define essa visão. Ok, essa ideia de valorizar o coletivo, de valorizar os resultados, ou valorizar o benefício de estar junto ali, quem vai traduzir essas palavras? Quem vai colocar isso para o grupo? Bem, ele valoriza bastante que seja o líder que faça isso. Mas eu tenho uma visão complementar que eu, inclusive, falo isso quando eu vou planejar um treinamento com os líderes. Eu vou trazer essa visão complementar para vocês, mas antes fazer um convite. Se você estiver gostando desse vídeo aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, é algo gratuito para você. É só você apertar o botão, mas faz uma diferença enorme para esse canal aqui, para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Esse é o meu objetivo. Bem, o que ele fala aqui?
o líder que tem o papel de capturar e comunicar a visão. Eles precisam ver primeiro e então ajudar as pessoas a verem isso. Isso aqui eu acho fantástico, faz muito sentido. Idealmente a gente tem líderes que conseguem olhar mais acima e trazer essa visão, modelar essa visão. Porém, muitas vezes acontece que os líderes, eles querem ser mais democráticos, eles querem escutar a equipe. E a pergunta que eu faço para eles é: qual é o nível de maturidade da sua equipe? Se você está numa equipe que é muito madura, já está muito coesa, poxa, o pessoal está indo muito bem, eles dão muito bem uns com os outros. E hoje eu gostaria de começar um trabalho de trazer mais clareza do nosso ganho em conjunto. Como eles são muito maduros, você então pode levar a pergunta para eles. Pessoal, gostaria de saber de vocês aqui. O que vocês entendem como nosso ganho? Vamos trazer para a equipe, deixar bem claro para todos nós, fazer um trabalho aqui de planejamento anual, deixar claro o que nós estamos ganhando quando nós estamos juntos e o que nós buscamos ganhar mais ainda. Você está delegando para a equipe um nível alto de visão, que é ver o todo. Mas isso depende se você tiver uma equipe altamente madura. Se você tiver uma equipe que não é madura, ou seja, uma equipe imatura, pode ser que você está delegando além do necessário e vai trazer um certo sofrimento, desgaste e baixos resultados de baixo nível para a sua equipe. Você está perguntando para eles o que é a visão geral, sendo que eles não conseguem. Imagina que sua equipe está muito, cada um olhando para si, e aí você pergunta para eles, e aí, o que nós ganhamos juntos? A pessoa vai até produzir alguma coisa, mas talvez seja assim, nesse nível aqui. Se você quer que as pessoas não fiquem nesse nível, mas subam para um nível acima, sonhem mais alto do que talvez eles nunca tenham visto, a primeira pessoa para fazer isso precisa ser você. Nesse ponto eu concordo sim com o livro. Se for uma equipe matura, se você estiver bem acima da equipe, uma visão maior, seja você essa pessoa. Caso contrário, você tem pessoas maduras que entendem sim o valor da equipe, você gostaria de delegar, aí sim. Vai delegando, vai sentindo quanto que a equipe é capaz de produzir por eles mesmos. Mas claro, delega e minha sugestão, faça isso junto com eles, porque você, apesar de tudo, continua sendo o líder. Possivelmente você tem visões e informações que eles não têm. E é importante você estar junto nessa jogada. O livro, então, ele passa para uma outra parte, que são os exercícios. Achei bem interessante o exercício aqui. Ele fala um exercício que você pode fazer não só como líder, mas também como membro da equipe. Ele fala que como membro, você não sendo líder, você pode reconhecer e subordinar-se a algo maior que você. Imagine que você está querendo se desenvolver enquanto líder, enquanto membro da equipe, seja você querer um dia ser um líder ou não, que é simplesmente sentir mais satisfação no seu trabalho, conseguir agregar mais. É importante você reconhecer que existe algo maior do que vocês, maior do que o seu objetivo individual. E subordinar-se a isso, ou seja, dar valor a isso, buscar isso e não só o seu objetivo individual. E o que a gente tem de mais comum é o dinheiro, eu preciso do meu salário. Ok, e está tudo bem quanto a isso, mas o que a gente gera aqui em comum? Por exemplo, se a gente for falar em termos de dinheiro, a gente gera a receita da empresa. O meu salário é importante, mas a empresa gerar receita é importante também. Isso é maior do que o meu salário e isso é importante. Eu, como membro da equipe, reconhecer e valorizar que a equipe gere, que a empresa gere resultados. E existem outros níveis também. Um autor que fala muito bem sobre isso é o Richard Barrett. Não é o foco do nosso estudo aqui, mas ele fala muito bem sobre os níveis de consciência, baseado lá em Maslow. E aí ele vai falar sobre níveis de consciência em dinheiro, níveis de consciência emocionais, níveis de consciência racionais, níveis de consciência de que ele fala de alma, que é dar valor ao legado que você deixa. Mas eu não vou detalhar muito isso aqui, mas a questão é, você pode perceber coisas que estão além do teu ganho individual. E como membro, isso pode fazer você gerar muito mais resultado para a sua equipe, além de ficar muito mais satisfeito. É um ganha-ganha. E ele também fala o exercício que você pode fazer como líder. Ele fala a seguinte frase: como líder, estimule a equipe a servir a algo maior do que a eles mesmos. Ajude as pessoas a enxergarem algo grande e valorize quem consegue. Isso aqui eu já falei no começo, agora há pouco, valoriza quem consegue chegar nesse nível mais alto que você está buscando. Ajude as pessoas a enxergarem esse algo grande. Seja você essa pessoa que enxerga algo grande. Fala sobre isso, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Talvez a equipe nunca tenha falado sobre isso, aí você fala, nossa, meu Deus do céu, acabei de chegar na equipe, eu vou falar sobre coisas que eles não falam. Sim, porque você está querendo gerar um resultado diferente do que já foi gerado até aqui. Aí você vai testar.
Talvez a equipe não consiga chegar nesse nível alto aqui. Talvez a forma de falar seja um pouco mais baixo. Se a equipe está focada muito em dinheiro, você falar de emoções que você geram, satisfação, talvez seja algo difícil. Mas talvez você pode falar sobre o dinheiro que a empresa gera, junto. Porque eles estão com foco muito em dinheiro. Tá? Mas a ideia é que estimule as pessoas a perceberem algo além delas. Não só reconheça, como a gente falou na primeira lei, mas aqui reconheça algo grande, estimule as pessoas a perceberem algo grande e benéfico para todos. A gente entra, apesar disso, numa pergunta que é respondida por uma próxima etapa do livro. A pergunta que fica é, ok, o que te ajuda a definir essa visão de futuro? Eu preciso ter essa visão maior, eu preciso ter essa visão de todo. E aí o livro vai trazer o que ele chama de a lei da bússola. Times precisam de uma visão. Então aqui a gente já teve a visão do todo, que a gente precisa ter a visão do todo no sentido da lei 1 de valorizar o trabalho em equipe, a gente já está entendendo sim que existem benefícios mútuos que não são só benefícios para uma pessoa, mas como você tem clareza, como você chega a enxergar, como você consegue enxergar esses benefícios. E aí ele fala de bússola. E uma maneira mais fácil de traduzir o que ele fala de bússola, eu entendi que são pontos de referência. Quais são as suas referências, quais são os seus livros, quais são suas fontes, seus fundamentos para você conseguir informação e definir esse objetivo grande e muito mais outras coisas que o livro vai trazendo. Mas para onde você tem que olhar? E aí o livro ele vai trazer uma metáfora geográfica que eu achei muito legal, muito interessante. Ele fala, por exemplo, que você tem que olhar para frente, que são os objetivos, onde você quer chegar com a sua empresa. A partir desse objetivo, dessa coisa mais concreta, o que a empresa precisa gerar, você pode sim ter esse trabalho mental de entender, poxa, esse é o objetivo aqui da empresa, o que eu vou trabalhar aqui, o que eu posso pensar e refletir para perceber os benefícios comuns que a gente gera em torno desse objetivo. É o que ele fala de olhar para frente, direção. Existe também a estratégia, que ele fala que é olhar em volta, olhar os outros, o que está acontecendo a nível governamental, o que está acontecendo nos meus concorrentes, o meio ambiente aqui, onde a empresa está situada. Tudo isso vai te trazer informações para você conseguir gerar um objetivo que faça sentido. E ele traz um terceiro, que é a visionária. Usar muito a imaginação. É aqueles objetivos que você nem consegue enxergar, um objetivo de longo prazo. Ele fala olhar além. Esses três objetivos são muito comuns de serem vistos, de falar sobre, você tem que ter uma análise estratégica, você tem que analisar o seu objetivo, tem que analisar um objetivo muito grande para você se desafiar, isso é muito comum. Agora, eu achei interessante porque ele também fala para você ter outros pontos de referência que não são tão comuns assim, que são, ele fala, a bússola moral. Achei isso muito interessante, muito interessante. Ele fala do acima, olhar para cima, olhar para o que é justo. Outro que ele fala é a história, olhar para trás, o que já aconteceu, o que a tua história te diz. E aí eu digo a tua história individual e a tua história enquanto equipe. O que ela ensina para você? E ele fala também sobre o olhar para dentro, olhar para o sentimento, fala de intuição. Acho muito interessante, porque muitas vezes o que eu percebo, as pessoas entram na empresa e elas acabam sentindo vergonha, timidez, ou então se bloqueiam sentimentalmente. Mas os sentimentos dizem muito pra gente. A moral diz muito pra gente, fazer a coisa certa mesmo quando as pessoas não estiverem vendo. E a tua história também diz muita coisa. Então, conjugado, tanto essas três aqui, direção, estratégia, visão, olhar para frente, olhar para cima, olhar em volta, olhar o que é justo, olhar para trás, a tua memória, olhar a tua intuição, tudo isso vão ser pontos de referência importantes para você. E quando você for fazer um treinamento de trabalho em equipe, for sentar, ter uma reunião com a sua equipe, pessoal, preciso conversar sobre isso. A minha sugestão é, vai um por um. Tá? Porque aqui eu falei várias coisas para você, falei ser moral, olhar para a história, olhar para a intuição, olhar para frente, enfim, escolhe um, porque tende a trazer muita informação, cada uma dessas coisas. Você for ter um momento de refletir, estamos sendo justos? Ou então, refletir, o que nossa história traz para a gente? Eu sou mais da linha que prefiro aprofundar em um determinado item do que fazer vários mais ou menos. Tá? Por exemplo, a gente olha para a história pode ter muita coisa para ensinar. Agora, se a gente passar muito rápido, talvez gere até uma descredibilidade. A história não tem nada para ensinar. Eu preferiria ir mais devagar. E ele traz também alguns exercícios que podem ser feitos tanto na perspectiva de ser membro ou ser líder da equipe. Na perspectiva de membro, ele fala o seguinte, se o time não tiver uma visão, ajude-o a desenvolver uma.
Achei interessante, porque na verdade ele está dando um empoderamento aqui para o membro. Fala, pense como líder, pense como alguém que pode agregar. Ele não explica muito como isso pode acontecer. E aí o que eu percebo é que você como membro pode simplesmente começar dialogando, trazendo perguntas, trazendo propostas. Isso faz muita diferença. Você como membro. Por quê? Tem muitos líderes por aí que até estão abertos para fazer trabalho em equipe, para desenvolver-se, para desenvolver a equipe, mas ele não tem iniciativa. E ok, você como membro da equipe, você pode trazer essa etapa da iniciativa. Talvez você não vai decidir tudo. Talvez muita coisa vai acontecer diferente do que você gostaria. Mas você tendo a iniciativa e trazendo perguntas, trazendo propostas, a bola pode rolar de uma maneira muito melhor do que você está imaginando. Mas existe a outra maneira, que é se o time já tem uma visão, avalie se você já está aderente. Isso é interessante. De alguma maneira ele coloca uma reflexão que pode gerar uma certa angústia, uma certa tristeza ou uma certa felicidade. Quer dizer, ter mais clareza. O que é valor aqui para as pessoas? Quais são os pontos de referência deles? Isso faz sentido para você? Em alguns outros momentos do livro, ele vai falar que esteja tudo bem você ir para outra equipe. Sei que isso nem sempre é fácil, sei que isso nem sempre é algo financeiramente viável, porém é importante ter esse tipo de clareza. Talvez até mesmo, eu digo até mesmo para você evitar ficar buscando coisas que não vão te dar a satisfação que você gostaria. Então você passa a ter clareza, olha, não é daqui que eu vou buscar a minha satisfação, eu vou precisar de buscar em outro lugar. Porque quando você não tem a clareza, você pode ficar ali dando murro em ponta de faca de forma desnecessária. O que mais tem aqui? Ó, se inscreva no link para ser avisado das aulas ao vivo. Eventualmente, eu tenho algumas aulas ao vivo e eu disponibilizo um curso online que eu tenho também, explico sobre esse curso, tem aulas ao vivo. Vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira ser avisado dessas aulas ao vivo, participar junto com a gente. Tá? E o papel do líder, então? Comece a promover uma mentalidade de equipe nos outros, modelando a disposição de servir ao quadro geral e não a si mesmo. Em seguida, pense em maneiras de ajudar seus colegas de equipe a adotar a lei do quadro geral. A palavra forte aqui é modelando. Seja você o exemplo. Isso a gente já falou bem aqui. Motive as pessoas pintando o quadro geral, honrando publicamente o jogo em equipe e dê recompensas às pessoas que se sacrificam pelo bem da equipe. Aqui ele fala muito sobre modelar, no livro como um todo ele fala sobre isso, honrar as pessoas, recompensar as pessoas, mas eu queria destacar isso aqui, ó, pintando o quadro geral. Traga você, fala para as pessoas. Pessoal, olha, isso aqui é importante a gente ter em termos de referência. O que a nossa história traz? Inclusive no meu curso eu falo bastante sobre o poder das perguntas. Nem sempre você precisa falar para a pessoa o que é a verdade, o que é isso, o que é aquilo. Você pode jogar perguntas que vão estimular a reflexão e a partir da reflexão que as pessoas trouxerem, você traz a sua opinião. Tem várias maneiras, tá? Não é esse o ponto aqui, mas enfim. Não vamos detalhar muito isso aqui agora, mas só uma pincelada, mas pinta o quadro geral, estimule as pessoas a pensar neles. Mas aí tem um problema. Você definiu o objetivo comum, mas isso não é suficiente. Já tem as referências, tem o objetivo, tem o valor da equipe, mas ainda temos problemas. Por isso que a gente tem 17 leis do trabalho em equipe. A gente precisa de energia para superar frustrações, a gente precisa de base emocional para fortalecer relacionamentos, padrão de performance tem que estar claro qual que é o padrão. Você precisa ter facilidade em atrair pessoas com ideais semelhantes. E como que você resolve isso? Como que você fortalece todas essas questões? Aí vem a próxima lei que fala sobre isso aqui, ó, valores em comum. Mas isso a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Te vejo lá.